A Santa Paz de Deus, vim aqui nesse momento trazer um versículo, o qual o Senhor colocou no meu coração, o qual eu senti de compartilhar. Esse versículo vai se encontrar no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, que diz assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Esse versículo é para nós cristãos, sobre nós adquirirmos um certo entendimento. E esse entendimento é necessário todo cristão ter, porque é através desse entendimento que nós vamos nos firmar, que nós vamos ter convicção, saber aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que Deus nos revelou. Infelizmente, atualmente, dentro da igreja, principalmente através das mulheres que se dizem cristãs, a maioria não recebeu o entendimento sobre saber a sua identidade em Cristo. É por isso que a maioria dentro das igrejas são influenciadas por o que ouve, por o que vê, por o que faz, por o que o mundo fala, por o que o mundo faz. É por isso que a gente vê a igreja tão se adaptando com o mundo. A igreja tão sendo influenciada com o mundo. Porque não sabe a sua identidade em Cristo. Não entenderam sobre o significado de ser o sal da terra, sobre ser a influência dessa terra, sobre ser um sal com sabor. Então, fica um sal sem sabor. Porque a Bíblia diz, se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Então, a gente vê, infelizmente, a maioria das mulheres que se dizem cristãs não sabe a sua identidade em Cristo. E o que acontece, em vez de ser referência, de ser influência, passam a ser facilmente influenciadas. Influenciadas por as redes sociais, por o que veio. Isso não deveria existir com mulher cristã. Se nós somos o sal da terra, se nós estamos aqui para influenciar o mundo, como é que nós vamos deixar facilmente o mundo nos influenciar? A gente vê mulheres, se uma mulher de oração se aproximar dela, ela começa a ser de oração. Se depois uma mulher que não gosta de oração se aproximar dela, em vez de ela influenciar também aquela mulher a ser de oração, ela para de orar. Então são mulheres que não entenderam a sua identidade, elas apenas copiam. Elas copiam aquilo que vê. Se ela começar a ver alguma irmã que está desobedecendo algum ensinamento, ela começa a reparar naquela irmã. E daqui a pouco ela começa a copiar aquela irmã também. Ela começa a fazer aquilo que a irmã está fazendo. Muitas das vezes até o que ela criticava, o que ela começou a ver de errado. Ela começa a copiar. Vamos falar um pouco. Entender que isso daí não tem a ver com idade, não. Isso daí tem a ver com encontro, com algo pessoal entre aquela pessoa e Deus. Se nós formos entender, nós vamos buscarmos na palavra do Senhor, fala sobre a história de um jovem que foi para um lugar que não era um lugar onde o seu povo estava. Se a gente formos entender mais um pouco sobre a história de Daniel. Daniel, ele foi para Babilônia. Daniel, ele viu tudo ali que era contra os ensinamentos que ele recebeu. Mas Daniel, ele foi diferente. Daniel, ele foi influência, não influenciado. Então isso não tem a ver com idade. Daniel, ele apenas não recebeu ensinamento, mas ele recebeu entendimento também. Por que a gente vê a maioria dos cristãos é ensinado de uma forma, está dentro de uma igreja de uma forma, ensinado. E aí, de um certo tempo, eles até falam sobre isso, aquilo que eles são ensinados. E certo tempo depois, a gente vê aquela pessoa praticando tudo que ele falava que não era correto, tudo aquilo que ele pregava. Porque essas pessoas, apenas como um papagaio, elas repetem o que ouvem. Elas não receberam o entendimento, mas obedecem sem entendimento, sem buscar do Senhor. O que a gente vê, muitas pessoas dentro da igreja transformam, dá testemunho, o Senhor fez isso na minha vida, o Senhor me transformou.
E aí, pouco tempo depois, aquela pessoa desvia, se afasta. E a gente fica, nossa, aquela pessoa era tão crente, estava tão firme na presença do Senhor. O que acontece é que aquela pessoa nunca teve o entendimento, nunca recebeu o entendimento, nunca teve a transformação de verdade. Porque se tivesse recebido a transformação, ela não tinha voltado atrás. Ela não tinha mudado. Quando algo se transforma, ele não volta a ser o que era antes, quando algo é transformado. Então, o que a gente vê, isso dentro das igrejas, principalmente entre as mulheres cristãs. Eu não estou falando sobre veste, não. Porque sobre veste, a gente sabe que existe a moda evangélica, que é liberal para qualquer um comprar. Não estou falando sobre veste, não. Porque isso daí é, de certa forma, é questão sobre gosto, não é verdade? Sobre moda. A moda que você quer vestir é evangélica? Então tem a moda evangélica. Não importa qual a sua religião, mas tem. Se você quer vestir essa roupa, veste. Não estou falando sobre vestes. Estou falando sobre o cristão, ele entender sobre a sua identidade, ele ter firmeza naquilo que ele pratica, naquilo que ele vive. Porque senão você se torna uma pessoa facilmente influenciado. Se você vê na rede social alguém praticando, você começa a praticar. Se você vê uma irmã desobedecendo a doutrina, você começa a desobedecer apenas por olhar para ela, porque você não recebeu o entendimento. Você não entendeu o seu propósito em Cristo, a sua importância como um sal da terra. Você está obedecendo algo sem entendimento. É importantíssimo nós, como mulheres cristãs, nós recebermos o nosso entendimento, nós buscarmos a nossa identidade em Cristo, sabermos quem nós somos, para nós sermos referência onde nós formos, na faculdade, no trabalho, onde quer que for. Por que a gente vê pessoas, mulheres, dentro das empresas, 5 meses depois, aquela mulher entrou crente, depois saiu desviada e as pessoas ficam culpando a empresa, culpando o trabalho, culpando a amizade, porque é muito fácil culpar a amiga, porque as amigas ficaram colocando coisa na cabeça. Em vez de aceitar que não faz amizade com aquela pessoa. Porque aquela pessoa tivesse recebido o entendimento, ela tinha influenciado aquelas amigas. Ela não tinha sido influenciada. Ela não tinha copiado. Então, sobre a importância do cristão, ele saber a sua identidade em Cristo, é isso, é o que vai fazer nós nos firmarmos em Cristo. É muito fácil você ser cristã dentro da sua denominação, o qual você entra lá e você vê o pastor, o líder pregando sobre algo, e aí você olha para o seu lado, tem 5, 10 irmãs obedecendo, vivendo aquilo que você vive, vestindo aquilo que você veste, é muito fácil. E sobre nós sermos cristãos fora do templo, o qual a gente vai ser diferente. Imagina se o Senhor nos levar para um lugar distante, onde só vai ter nós, diferenciado. Daniel foi levado para um lugar distante, onde só tinha ele. Tinha ele lá para ser referência. E Daniel foi diferenciado. Daniel se destacou. Nós temos que pensar isso. É muito fácil ser cristã, usar uma roupa lá nos pés dentro da igreja. É muito fácil. É muito fácil nós sermos cristãos dentro do templo, mas o Senhor quer ver o nosso entendimento, nós buscarmos a nossa identidade, quem somos nós no mundo. É muito importante nós sermos o sal da terra e luz desse mundo. Mas os cristãos estão deixando a luz se apagar. Infelizmente, o sal está se tornando sem gosto. As pessoas, os crentes, os cristãos, como eu disse, a maioria das mulheres cristãs não sabe a sua identidade em Cristo. Tem pessoas que a gente olha e se a gente ouve falar algo, aquela irmã praticou isso, aquele irmão fez isso, a gente não consegue nem defender e dizer, não, aquela pessoa nunca faria isso. Porque a gente não conhece, porque é uma pessoa que um ano está pregando sobre algo, está vivendo sobre algo. Contando até testemunho, que Deus transformou, que Deus fez isso na vida dela, que Deus libertou sobre uma situação. E aí, tempos depois, está praticando aquilo que testemunhou, dizendo que Deus transformou. Como é que Deus transforma e depois vai praticar tudo de novo? Quando algo é transformado de verdade, ele não volta a ser aquilo que foi.
É muito importante como nós, cristãos, nós adquirirmos esse entendimento. Porque é isso, como eu disse, é isso que vai nos firmar. E é só assim que nós vamos ser referência, é só assim que nós vamos influenciar esse mundo. Enquanto nós não sabermos quem somos nós, ser apenas copiar tudo daquelas pessoas que se aproximam de nós. Se eu me aproximar de uma irmã vaidosa, eu começo a ser vaidosa. Se eu me aproximar de uma mulher de oração, eu começo a ser de oração. Isso está errado. Isso está errado. Isso mostra que uma pessoa não tem posicionamento, não entendeu sobre a sua identidade, sobre quem é ela. Ela não tem firmeza naquilo que ela vive. Ela pratica sem entendimento. Apenas pratica porque acha que é uma doutrina, porque o líder impôs aquilo. E essa pessoa não vai aguentar a pressão. Essa pessoa for para uma escola, for para algo, ela não vai aguentar a pressão de ser diferenciado. Se ela facilmente vê até dentro do templo dela erros, pessoas desobedecendo a doutrina, e ela começa a copiar porque ela diz, o líder não corrigiu aquela irmã, tá fazendo isso, aquilo, eu vou começar a praticar também. Porque ele não corrigiu, eu vou fazer isso, aquilo. Ela não consegue nem ver uma irmã no erro, que ela começa a, de certa forma, ser influenciada. Como é que essa pessoa vai conseguir aguentar a pressão de ir para um lugar distante e ser referência? Como é que essa pessoa vai aguentar? Como é que essa pessoa não vai ser corrompida? É muito importante nós buscarmos um entendimento, nós sermos adultos no entendimento. Isso é necessário para todo cristão. Não é necessário sobre idade. Sobre, aquela pessoa é muito jovem, é muito nova. Não. Quando o cristão ele entende uma parte, ele pode até ser torturado. Ele não vai desobedecer aquilo que ele entendeu. Quando ele entende, ele vai para a forca. Quando ele entendeu sobre sua identidade, ali já faz parte dele. Ele não consegue negociar os seus valores, ele não se vende. Ele não volta atrás sobre aquilo que ele entendeu, sobre aquilo que Deus mostrou para ele em sua palavra, sobre aquilo que Deus colocou no seu coração. Enquanto nós não recebermos essa identidade, nós vamos ser influenciados. São pessoas assim vazias, que não tem nada para influenciar, mas facilmente influenciado. Facilmente. É importante nós entendermos sobre o seu sal da terra e luz desse mundo. Senão nós vamos viver sempre na mudança. Não vamos ter uma mentalidade. Vamos ser sempre influenciados por a nossa volta. Se nós vermos isso sobre oração, nós vamos começar a orar. Se nós vermos que pararam de orar, nós vamos parar de orar. Se nós vermos que as irmãs começaram a se corromper, vou me corromper. Se eu começar a ver aquilo de errado, eu vou começar a praticar aquilo de errado também. Nós vamos ser assim, enquanto nós não recebermos entendimento. Então, essa mensagem, esse versículo é muito importante nós analisarmos. O que está faltando em mim? O que está faltando em mim? Eu adquirir esse conhecimento, esse entendimento. É a idade? É a questão da minha idade? É a questão sobre tempo? É a questão sobre culpa das pessoas? Sobre o que eu vejo na minha volta? A culpa é do líder que não corrige o que está acontecendo dentro das igrejas? A culpa é daquela irmã que está praticando o errado e está fazendo cair? A culpa é de quem? A culpa é de Adão? A culpa é de Eva? A culpa é da serpente? Essa mensagem fica para a nossa reflexão. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.